Começar a gravar a aula aqui para que vocês tenham o conteúdo. Ô, Valdenir, por gentileza, faça a leitura novamente do exercício para que fique gravado o exercício 1, letra A. Um empréstimo no valor de 420 mil foi concedido a uma empresa nas seguintes condições: taxa de juro 5% a trimestrais, amortização, pagamento trimestrais, prazo de amortização 3 anos. Pede-se elaborar a planilha financeira para amortizações pelo sistema SAC, admitindo-se que, letra A, não haja, letra B, Não haja haja carência carência, de, né? não haja, a Isso. letra A B, haja carência de 2 trimestres. Muito bem. Então vamos resolver a letra A, que é a amortização onde não há carência. Então ali compreende 12 parcelas, né? Ou seja, cada ano, 4 trimestres, como são 3 anos, 3 vezes 4, 12 parcelas, né? No sistema de amortização constante, o SAC, o próprio nome já diz, a amortização é constante, ou seja, os valores de amortização são iguais. Então, esse cálculo é fácil. Qual é a fórmula? Basta dividir o montante, né, o valor do empréstimo, do financiamento, que no nosso caso aqui é 420 mil, pelo total de parcelas, que são 12 parcelas. Portanto, eu tenho aqui uma amortização de 35 mil reais. Pessoal, tá aparecendo para vocês aí a tabela? Tá, professor, tá aparecendo. Vocês viram que é do Clube dos Poupadores? Sim, Essa é uma tabela gratuita que eu baixei do Clube dos Poupadores. Lá vai ter vários outros materiais e vocês podem estar utilizando, tá? As fórmulas para fazer os cálculos nós já passamos na aula anterior. Vocês têm esse material gravado na sala online e mais as apostilas, né? Aqui eu trouxe para facilitar. Então, como que eu preenchi? Aqui no financiamento eu coloquei o valor do empréstimo, 420 mil, o prazo de 12 meses, que é o período de amortização da dívida, a taxa de juros trimestral, é claro que aqui eu fui parametrizando de acordo com o solicitado, né? No caso aqui, minha taxa de juro trimestral de 5%, a taxa mensal também aqui eu deixei 5%, porque como é os juros, o saque, né? É o juro simples, linear, deixei a mesma. A prestação máxima ela vai puxar automaticamente e a renda mínima também. Por quê? Isso aqui são informações, né, para as entidades financeiras. Ou seja, no caso do tomador do empréstimo, utilizando o sistema de amortização SAC, a parcela mínima ou a prestação máxima que ele pode assumir para esse empréstimo para ser pago num período de 12 meses, a prestação máxima não pode ultrapassar 56 mil. E a renda mínima dessa empresa, né, desse tomador de empréstimo, não pode ser inferior a 224 mil reais. Mas isso aqui são informações extras da tabela para a entidade financeira a fim de tomar decisões de conceder ou não o empréstimo. É bom para vocês saberem isso? Com certeza. Vocês estão se preparando para adentrar o mercado financeiro. Por quê? No sistema SAC, geralmente o valor da amortização ou da prestação não pode comprometer mais que 30% da renda mínima do empresário, do tomador do empréstimo, tá? No Brasil, o SAC, o sistema de amortização SAC, é muito utilizado para financiamento do habitacional,
tá? Principalmente Minha Casa Minha Vida, tá? Porque pelas parcelas serem, a amortização ser constante e ser decrescente. Por que decrescente se a amortização é constante? Como os juros incidem sempre sobre o saldo devedor, mês a mês, embora a amortização seja constante, os juros vai diminuindo, né? Embora a taxa seja a mesma, mas o montante é menor, e isso faz com que a parcela venha a ser reduzida mês a mês, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu coloquei o meu valor. Sobre a primeira parcela já incide os 5% de juros, né? Sobre o montante principal, o valor principal, que é o meu valor de empréstimo. Eu estou aqui falando muito montante, perdão, valor do empréstimo, tá? 5% de 420, 21 mil reais. Somando 420 mais os juros, o saldo atualizado, né, que o tomador do empréstimo paga é 441 mil ali para começar a fazer as amortizações. Nessa tabela, eu tenho aqui a primeira coluna onde está elencadas as minhas parcelas, a segunda, os saldos, né, começando pelo saldo inicial, que é o do financiamento, a terceira, juros, a quarta é o saldo atualizado, a quinta, a amortização, a sexta, o valor da prestação e a sétima, que é o saldo devedor residual após abatido o PMT, o valor da prestação, tá? Então vamos lá. Como que é formado o PMT? O valor da prestação. Ela é formada pela amortização mais os juros do período. Então, a primeira parcela será encarregada, né, somado 21 mil mais 35 mil, que me dá um total de 56 mil reais. Como o meu abatimento ali, o meu saldo atualizado é de 441 mil, vocês podem ir fazendo o cálculo, né? Menos os 56 mil, o saldo devedor 385 mil reais. Tá? E sobre esse saldo é que vai incidir os juros do próximo período e assim sucessivamente. Por que da tabela? Para evitar de se fazer manualmente. Nós sabemos que no Excel nós podemos colocar fórmulas, tá? Depois eu vou deixar um link para vocês, onde vocês podem aprender a construir a tabela, colocar as fórmulas para facilitar o trabalho de vocês. Professora, eu posso usar essa sua? Pode sim, tá? Eu só não vou mandar agora, porque vocês ainda não fizeram a devolutiva. Então, aqui está amortizada minhas 12 parcelas, né? O meu saldo até a última parcela, onde na última parcela nós vemos que o juro é bem pequeno, né? O valor é mínimo. Por quê? O saldo residual, né? O saldo devedor residual é simplesmente a última amortização, 5% de 35 mil, 1.750. Portanto, é a última parcela aqui, 36.750. Ou seja, a primeira parcela foi de 56 mil e a última de 36.750. A particularidade da parcela ser decrescente está aqui na composição dos juros, porque ele sempre incide sobre o saldo devedor do período anterior e assim sucessivamente, o que faz com que a parcela seja reduzida, a última seja bem menor do que a primeira, tá bom? Tranquilo até aqui? Vou tirar essa e vamos para a letra
B. A letra B, ela é constante, né? O sistema de amortização constante, porém, nós temos um período de carência. Deixa eu só ver a tabela aqui, em cima. Travou aqui um pouquinho. Aqui. Então, aqui a diferença é que eu tenho um período de carência. No período de carência, a única coisa que é pago são os juros. Portanto, o valor da prestação no período de carência é apenas os juros. Como a carência é de dois trimestres, gente, só. Pode me lembrar, Valdenir? Isso, professor, é 2 trimestres. 2 tri, né? Isso, 2 tri. Isso, então aqui tá certo, minha tabelinha. Nos 2 primeiros trimestres, paga-se apenas a taxa de juros. Posterior, começa a amortização normalmente. Sistema de amortização constante. Ou seja, a parcela de amortização é igual para todas as parcelas. O diferencial está na taxa de juros, tá? Essas tabelas são bastante compridas, porque elas são usadas para financiamentos longos, né, habitacionais, onde é 200, 300 meses, então o cálculo é extenso. Esse aqui é o saldo final, tá? De pagamento com o período de carência. Isso deve ser observado? Sim, porque aqui, em relação ao cálculo anterior, está sendo pago 42 mil a mais, né? Referente a juros, o que implica, né, no montante final pago referente a esse financiamento, tá? A soma total das parcelas. E o último exercício, o exercício 2, vou puxar ele aqui para vocês, também para que vocês tenham uma vista. Pode ler o 2? Sim, professor. O grupo FMS contraiu um empréstimo de 300 mil para ser pago em 8 semestres, a taxa de 20% ao semestre. Pelo saque, juros simples. Monte a planilha desse empréstimo. Então, vamos lá. Financiamento, 300 mil reais, prazo 8 semestres, né, perdão, e a taxa de juros 20%. Isso? Semestral, Isso. né? Na tela anterior, eu esqueci de alterar aqui para trimestral. E, nesse caso, para avaliação bancária, a prestação máxima admitida para esse tomador de empréstimo, 97.500, e a renda mínima dele tem que ser no mínimo de 390 mil. Então, são 8 semestres, aqui a primeira coluna, eu tenho aqui o meu saldo inicial e a coluna de juros. Como não há carência, né, é só fazer o cálculo da amortização. 300 mil dividido por 8, 37.500 reais é o valor de cada amortização. A parcela é somada da amortização mais os juros. Os juros, como que é calculado os juros? Os juros é a taxa que multiplica o saldo anterior. Então, a primeira parcela é formada por 20% de 300 mil, né, que representa 60 mil aqui reais, referente aos juros, mais 37.500, onde a primeira parcela, a minha primeira PMT, é de 97.500. E assim sucessivamente. A segunda parcela, os juros vai incidir
sobre o valor de R$ 262.500, 20%, R$ 52.500, mais a amortização de R$ 37.500, R$ 90.000. Então, não tem segredo no sistema de amortização constante, tá? Não há segredo. Amortização, financiamento dividido pelo total de parcelas. Juros é igual a taxa aplicada sobre o montante ou o saldo devedor anterior. E assim sucessivamente. A prestação, juros mais amortização, até zerar o saldo devedor, tá? O valor do empréstimo integral. Então, nós podemos verificar se está... Oi? Só uma... Eu, na verdade, estava fazendo errado, eu acho. A porcentagem da taxa é em cima de cada saldo. Ela não faz fixa, então. Não. A amortização só que é constante. Ela é fixa. Os juros, ele vai incidir sobre o montante anterior. Por exemplo, na primeira parcela, qual foi o valor de financiamento? 300 mil, não é isso? Então, 20% de 300 mil, pode calcular aí, R$ 60.000. Calculou? Não, calculei, entendi. Nossa, eu tô muito avoado. Ah, tá. A segunda parcela já é sobre o 300 mil menos a amortização. Qual é o valor da amortização? 37.500, não é isso? Certo. Me sobra um saldo devedor, que foi o valor tomado em empréstimo, de 262.500. Aí, sobre esse saldo, você aplica 20% e vai apurar juros de R$ 52.500. A esse se soma a amortização e forma a segunda parcela. Na terceira parcela, você vai pegar o saldo de 262.500 menos a amortização, 37.500, que é igual 225 mil. Aí, sobre esse saldo devedor, incide novamente o 20%, e assim sucessivamente, tá? Não, tranquilo, professor, eu entendi. E isso, quando se falar para o sistema de amortização saque, é isso. Como que eu sei que está correto? Aqui, ó, a coluna amortização, eu amortizei exatamente os 300 mil no período de 8 meses, né? Os juros pagos referente a esse empréstimo, olha só, 270 mil reais, né? Foi o total de juros pagos. Qual o valor total, né, pago? 570 mil, que é a soma da amortização mais os juros. Então, efetivamente pago pelo tomador do empréstimo, R$ 570 mil. Essas tabelas prontas é bom porque ela já vem ali detalhada. Tem alguns outros portais que também disponibilizam. Se eu não me engano, o portal Contabilidade também disponibiliza algumas tabelas que vocês podem estar utilizando. O que eu preciso é que vocês se debrucem e aprendam a utilizar, tá? Nesse caso aqui, nós temos aqui nesse demonstrativo aqui sintetizado os juros devidos referente a esse empréstimo, o principal, que foi o valor adquirido, né, de empréstimo, e o total pago. E já temos aqui também gráfico, então é muito bom, tá? Nos slides da aula eu vou mostrar, eu deixei alguns links para vocês estarem pesquisando, fazendo um tour e aprendendo mais com relação ao uso das tabelas, tá bom? Tranquilo, pessoal? Vou colocar a nossa apresentação da aula de hoje, que é a sequência, tá?
Não sei, apareceu para vocês? Apareceu, professora, aula 11. Show! Aula 11, né, de matemática financeira. Nós vamos dar sequência aos sistemas de amortização e empréstimos. Na aula de hoje nós iremos ver a juros simples ou o método de Gauss. Há quem chame de sistema de amortização, mas na verdade ele não é um sistema de amortização propriamente dito. Ele é baseado na progressão aritmética e é utilizado sempre a juros simples, tá? E nessa aqui eu já dei uma adiantada, que seria conteúdo da próxima aula, para poder, até porque esse daqui ia ser pouquinha coisa, né? Sobre o sistema de amortização Price, tá? Que é o sistema de amortização francês, né? Onde as parcelas, elas são iguais, né? O PMT, ele é igual, porém, a amortização é crescente e o juro é decrescente. Nós vamos ver isso agora no decorrer da aula. Então, vamos começar pelo método de Gauss, né? O que vem a ser. Essa é uma rotina, o método de Gauss é uma rotina que permite, né, o cálculo da prestação e o índice ponderado de um financiamento pelo método de Gauss. Quem foi que criou esse método? Foi John, né? Carl Gauss. Eu nem vou falar o nome dele completo porque eu não sei a pronúncia correta. Essa rotina, ela visa o quê? A demonstração, né? Ou seja, a evolução dos juros, da amortização e do saldo mês a mês. Elas não são consideradas como um reajuste de prestação nem do saldo devedor, tá? O método de Gauss, ele tem por finalidade, né, demonstrar a evolução de um financiamento, o andar, né? A evolução entre uma parcela e outra de um financiamento com pagamentos mensais a juros simples, sem anatocismo, né? Ou seja, capitalização de juros, ou juros sobre juros, ou juros compostos, como são chamados, tá? Então, aqui eu trouxe uma figura até para exemplificar como que foi que John, né, chegou a essa conclusão, tá? Pelos historiadores, disse que o John, ainda na sua infância, né, acho que a professora, para poder manter eles quietos, fez ali um questionamento que eles deviam somar todos os números naturais de 1 a 100, né, fazer a soma. E John raciocinou e desenvolveu um método, né, de forma que ele conseguiu somar muito rápido e trouxe o resultado à professora. E quando ele trouxe o resultado, ela questionou e ele apresentou essa fórmula, né, que é chamada também de progressão aritmética, onde ele verificou que a soma, né, do primeiro número natural com o centesimal forma 101. E isso acontece 50 vezes, né? O número 2 mais o antecessor de 100, 99, 101, e assim sucessivamente. Portanto, né, multiplicando 50 vezes 101, 5.050. E assim ele chegou rapidamente ao resultado. Então, isso aí é só para conhecimento, tá? Que alguém desenvolveu um método para facilitar, né, a nossa rotina de cálculo de prestações. Posteriormente, em outras aulas, nós iremos também verificar, comparar, né, os montantes pagos com relação aos financiamentos, empréstimos adquiridos, tanto pelo método de Gauss, pelo SAC, Sistema de Amortização Constante, e pelo Price.
Ainda nós temos aí outros sistemas, como o sistema de amortização misto, onde junta-se o price com o saque, é feito ali uma média, tá? No método de Gauss, nós temos que lembrar que para cálculo da prestação do valor financiado, nós precisamos achar o índice ponderado com relação aos juros, tá? O sistema de amortização constante, sistema de prestação constante, price. O outro anterior, o saque, é sistema de amortização constante, ou seja, a amortização é o mesmo valor para todas as parcelas pagas. No sistema de prestação constante, o price, ou SCF, o sistema de amortização francês, é a mesma coisa, tá? O que ocorre constantemente é o valor da prestação, ou seja, a parcela 1, se for de R$1.000, a 20ª também será de R$1.000, né? No sistema de amortização constante, as parcelas são decrescentes, pois a amortização é constante, mas o juro cai, fazendo com que a parcela caia. No sistema de prestação constante price, embora a parcela seja igual, a amortização é crescente e o juro decrescente, tá? Então, o que dá equilíbrio no valor da prestação. Então, vamos lá. O sistema de amortização francês, ou prestação constante, né, é amplamente adotado no mercado financeiro do Brasil. Estipula, ao contrário do saque, que as prestações devem ser iguais, periódicas e sucessivas. Os juros, por incidirem sobre o saldo devedor, são decrescentes e as parcelas de amortização assumem valores crescentes. Em outras palavras, no sistema de prestação constante, ou price, né, os juros decrescem e as amortizações crescem ao longo do tempo. A soma dessas duas parcelas permanecem sempre igual ao valor das prestações. Qual a vantagem, né, de se contratar o sistema de prestação constante, que a gente já sabe que os juros são mais altos? Para uma empresa, para uma organização, o bom é que ela já sabe, né, ali ela consegue organizar ou planejar o seu fluxo de caixa, né? Sem riscos de possíveis surpresas, né? De taxas extras e assim por diante, ou de essas parcelas oscilarem, ou seja, ali tem uma prestação, ela sabe que mês a mês aquele fluxo de caixa para pagamento desse financiamento vai ser aquele mesmo, constante, né? Aquela saída de caixa, tá? No Brasil, para financiamentos habitacionais, os mais usados sistema de amortização para empréstimo, né? É o SAC, que é o sistema de amortização constante. Porém, há quem utilize, né, no momento de negociação, o price. Por que o price? Por ter uma amortização no início menor, consegue liberar um valor maior ou a entrada desse financiamento acaba sendo menor. Então, são situações para o tomador do empréstimo tomar como decisão. Enquanto que o saque, conforme eu já falei, ele não vai comprometer mais que 30%, o valor da parcela acaba sendo alta ali já desde o início, porque a amortização é constante. Então, são situações que devem ser analisadas pelos tomadores de empréstimo. No Brasil, para sistema de financiamento, geralmente se usa o SAC, né? Sistema de financiamento habitacional, o SAC, sistema de amortização constante. E o price é muito utilizado no mercado financeiro brasileiro para fins de financiamento de automóveis, outros financiamentos que o prazo não seja tão extenso, mas também é utilizado para financiamento não tanto quanto o saque, mas também para financiamento habitacional.
Então, aqui eu trouxe a metodologia de como calcular a prestação, né, pelo sistema de amortização, o método Gauss, e também o sistema de amortização, o Price. São diferentes de calcular do saque? Sim. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um exemplo onde o meu saldo devedor, meu empréstimo, foi de R$ 100.000, o prazo de pagamento 48 meses, os juros 2%. Então, pelo método de Gauss, né, o cálculo da minha PMT, da minha prestação, é igual ao valor presente que multiplica a taxa vezes o tempo mais o valor presente dividido, tá? Pela taxa que multiplica o tempo menos 1, dividido por 2, mais 1 vezes o tempo. Vejam que é uma fórmula bastante extensa e o procedimento tem que seguir certinho aqui, tá? Se vocês observarem, eu utilizei aqui uma tela do Excel e eu trouxe aqui para vocês como desenvolver, como que facilita no Excel montar essa tabela. Porque como vocês veem aqui, cada prestação, se eu vou fazer manual, vou ter que calcular uma a uma aplicando a fórmula. E quando eu faço no Excel, eu posso, né, arrastar essas fórmulas para o tanto de prestação que eu preciso ali para pagar. No caso aqui, 48 parcelas. Então, vamos lá. Pelo método de Gauss, vamos resolver aqui a primeira parte, né? Essa primeira parte aqui da nossa equaçãozinha. Então, vamos lá. O valor presente, que é 100.000, que multiplica, isso aí vocês podem até fazer na calculadora, na científica, 100.000, que multiplica, abre o parênteses, a taxa é de 2%, portanto 0,2, né? Vezes o tempo, que é 48, fecha o parênteses, mais 100.000, que é o valor presente novamente. Portanto, o meu valor, né, da primeira parte aqui até a divisão, 196 mil reais. Aqui eu esqueci de pôr a vírgula após, os zeros após a vírgula, tá? As duas casinhas ali, mas é 196 mil reais. Maico, conseguiu calcular? Eu tô fazendo junto com a senhora. Então, vamos lá, ó, na calculadora científica, 100.000 vezes, abro parêntese, a taxa 0,02 é transformada em índice. Não, professor, depois que daquela última aula é que eu não raciocinava o certo, né? Agora ficou tranquilo. Tá. Vezes 48, fecha o parênteses, mais os 100.000 novamente. Então, aí, 196 mil, fiz. Agora, vamos fazer a segunda fase, tá? O índice, né? Vamos lá. A taxa 0,02, que multiplica, abre o parênteses, o tempo 48, menos 1, fecha o parênteses, dividido por 2, mais 1. 1,47. Não é isso? Um 1,47 vezes o tempo, que é 48. Portanto, o meu valor aqui, o meu índice final do cálculo aqui, depois que eu apliquei sobre 1,47, que foi essa parte da equação aqui que eu apurei, né, esse 1,47, vezes o tempo, R$70,56, ou 70,56. Agora, eu preciso encontrar o valor das parcelas. Como? Vou multiplicar
os 196 mil vezes 70,56. Portanto, o saldo ali, 2.777,78. Então, cada parcela pelo método de Gauss, R$ 2.777,78. Pelo método de Gauss, as parcelas também são constantes, ou seja, não há oscilação, tá? A diferença está na taxa de juros, que enquanto que no Price ela é exponencial, né, o composto, no método de Gauss, os juros é simples. Aqui embaixo, pessoal, nesse quadro, ó, eu trouxe as fórmulas para que vocês apliquem depois para desenvolver a tabela. Essas fórmulas aqui são para calcular o valor, né? Essas fórmulas aqui são esse cálculo aqui da PMT, tá? Pelo método de Gauss aplicados à tabela no Excel. Pelo sistema Price, sistema de amortização Price. Então, vamos lá. A fórmula é um pouquinho diferente. Olha lá, PMT é igual ao valor presente, que multiplica 1 mais a taxa, expoente do tempo, porque os juros é composto, que multiplica a taxa, dividido por 1 mais a taxa, expoente do tempo, menos 1. Aqui eu desenvolvi ela aritmeticamente, passo a passo, para que vocês chegassem ao valor da parcela, tá? Não vou aqui detalhar uma a uma, até porque vocês vão conseguir desenvolver aqui. Marcam, inclusive aqui, ó, eu fui fazendo passo a passo, tá? Para que você não se perdesse depois no cálculo. Não, tranquilo. No sistema, utilizando a tabela do Excel, olha só que facilidade para fazer todo esse cálculo aqui. Então, eu posso aqui, né, desenvolver aqui, aplicar a fórmula no Excel, que é igual menos pagamento, porque senão fica negativo, tá? Eu botei um menuzinho ali, o sinalzinho de menos, pode ver aqui depois do igual. Pagamento, abre parênteses, as células, né, que representa aqui na minha era a letra C3, C4, ou seja, C4 é os juros, que é a taxa, né? C3 é o tempo e C2 que é o principal. Aplicando essa fórmula, eu vou chegar à parcela, pelo Excel, tá? Ao valor da parcela, mesmo que utilizando a fórmula do PMT na progressão aritmética, tá bom? Qualquer dúvida, depois vocês abram a tabela do Excel, monta essa tabelinha aqui, vão fazendo esse procedimento que vocês vão conseguir desenvolver o cálculo das parcelas, tá bom? Eu trouxe aqui uma tabelinha, inclusive é lá do Clube dos Poupadores, com relação à comparação, né, da tabela SAC, ou Sistema de Amortização Constante, e a tabela Price, que é o Sistema de Prestação Constante. Então, vamos lá. Pelo método SAC, né, a prestação é decrescente, porque a amortização é constante, mas os juros é decrescente, ele cai, então faz com que a última parcela seja menor que a primeira. No Price, a prestação já fala que é constante, vai ser o mesmo valor sempre, a primeira e a última sempre igual. A amortização no SAC ela é constante, no Price ela é crescente. Por quê? No Price o que decresce é os juros ao longo do tempo e a amortização cresce e o valor da PMT continua mesmo. Os juros pelo sistema SAC ele é decrescente e pelo sistema Price também ele é decrescente.
Pelo sistema SAC, a primeira prestação ela é mais cara, né? E pelo sistema Price, ela é mais barata caso haja, né, carência, tá bom? Senão vão ser todas iguais. E a última prestação, pelo sistema de amortização SAC, ela é mais barata por conta do juro que vai decrescendo. E pelo Price é que fala mais caro só caso haja algum ajuste que não há, porque a prestação é constante, tá? Ou seja, a tabela vai ser o mesmo valor constante sempre. É um exemplo prático, inclusive já utilizamos esse mesmo exemplo na aula anterior. Sistema de prestação constante Price. Então vamos lá. Exemplo: o valor do empréstimo, R$ 100.000, o prazo da operação 5 anos, em 10 parcelas, por ser semestral, né? Cada ano tem 2 semestres, 2 vezes 5, 10. A taxa de juros, 30% ao ano. Efetiva. Como a taxa de juros está anual e a amortização é semestral, e eu estou falando do Price, eu tenho que fazer, né, achar a taxa equivalente. Então, eu fiz aqui a minha taxa equivalente, né, aplicando a fórmula de taxa equivalente, cheguei ao meu índice, né, de 0,140175, ou seja, 14,175. Então, vamos lá. A fórmula, nós já trabalhamos em cálculo de valor presente, ou PMT, é igual, onde PV, o valor presente, é igual ao PMT, que multiplica o fator de valor presente. Então, vamos substituir aqui os valores do exemplo, né, pela equação 100.000, que representa o meu valor do empréstimo, que é igual ao PMT, a prestação, que multiplica menos a taxa, né? A taxa e o tempo elevado aqui ao tempo, eu estou trazendo a valor presente, por isso negativo. Então, aqui eu fiz todo a minha aritmética, chegando ao valor da prestação de R$ 19.184,40. Essa fórmula aqui, pessoal, é a mesma aplicação dessa aqui. O que eu fiz aqui foi detalhar ela, esmiuçar ela mais para vocês, enquanto que aqui ela já está condensada, tá bom? Portanto, aplicando aqui a tabela, as minhas prestações constantes de 19.184 por 10 meses, por não haver, né? Por não haver carência. E aqui eu vou calcular apenas, né, os meus juros mês a mês. A taxa de juros, perdão, volta aqui, 0,140,175, né? Vamos lá, o índice. Aplicado sobre 100.000, os juros, R$ 14.017,50, mais o valor da amortização, R$ 5.166,90, 19.184,40 é o valor da prestação. Ou pelo sistema Price, como eu calculo o juro, nós vamos fazer o seguinte: como que eu encontro a amortização? É a prestação, valor da prestação. Vocês estão me ouvindo? Valor da prestação. Sim. Valor da prestação menos a taxa de juros, eu encontro a amortização do período, tá bom? Não. Oi? Perguntar para a senhora antes que eu esqueço. Tem a questão da renda mínima lá, eu esqueci a taxa que é. De 30%? Mas eu não entendi, ela é 30% do valor que você está financiando ou é do montante? Não, a renda mínima é 30, a renda mínima é o que você apresenta como seu ganho. Aham.
E o banco É vai diferente. analisar ali que o seu financiamento, as suas parcelas, não pode comprometer mais que 30% da sua renda mínima. Entendi. Entendeu? Vamos supor que Mas- você leve lá o seu olerite de 10 mil reais. Aí você quer um empréstimo e quer pagar parcelas de 5 mil reais, ou seja, 50% do seu salário. Entendi. O banco não vai aprovar, tá? Entendi. Isso pelo sistema saque. Pessoal, então aqui, ó, na questão do sistema Price, só para esclarecer melhor, o que eu calculo? O valor das parcelas, né, utilizando aqui a fórmula, o PMT, lá a fórmula do PMT, contra as parcelas, o valor das prestações, né? Aí eu vou calcular os juros sobre o saldo devedor do período anterior. Não muda nada entre o price e o saque. O juro sempre vai incidir sobre o meu saldo devedor, tá? Então, qual é o saldo devedor no início? O valor do empréstimo que eu tomei, 100 mil. Então, vou aplicar a minha taxa de juros índice sobre 100 mil e apurei os juros. Como eu já tenho o valor da parcela, para eu achar a amortização, é só do valor da parcela deduzir os juros, encontro o valor da amortização. Vou deduzir a amortização do período e encontrar o saldo devedor do período anterior, a mesma coisa. Vou calcular a taxa de juros, né, os juros do período, aplicando a taxa sobre o montante do período anterior. Na segunda parcela, 94.833,10. Apurei os juros, juros menos a prestação, me sobra a amortização do período, tá bom? E assim sucessivamente. Portanto, como eu sei que estou correto? Sabendo que eu fiz a amortização total no final do período, aqui em 10 parcelas, do montante, né, ou do valor do empréstimo adquirido. Aqui eu também consigo apurar os juros, a soma de juros do período, e na prestação, o valor efetivamente pago pelo empréstimo. Tá bom? Então, essa é a fórmula de calcular ou fazer a amortização utilizando a tabela Price, né? A gente fala tabela porque usa-se Excel, as tabelas, porque são um sistema de amortização a longo prazo, né? Então, é inviável utilizar a HP, utilizar qualquer outra ferramenta, porque você teria que calcular uma a uma. Você pode utilizar até a HP para calcular as parcelas aqui, tá? O PMT. Mas o Excel facilita a tua vida, né? A partir do momento que você desenvolve as fórmulas, você consegue copiar e colar essas fórmulas para toda a vida aí na sua tabela, né? Para o tanto de parcela que seja 10 parcelas, 1000 parcelas, vai facilitar a sua vida esse cálculo, tá? Então, sempre o Excel é o mais viável para desenvolver, né, as amortizações, seja price, seja SAC, seja a mista ou aplicando o método de Gauss, sempre utilizar uma tabela no caso de financiamento com muitas parcelas. Uma outra coisa, quando são pouquíssimas parcelas, aplicando tanto o saque quanto o price, os valores das parcelas são, né, quase semelhantes. Por quê? Por conta de serem pouquíssimas parcelas, então tanto faz juro linear quanto juros exponencial. Quanto mais o tempo, maior a incidência dos juros sobre o devedor. Por isso que a tabela de price, né, geralmente se paga mais utilizando o sistema de amortização price, tá? As referências estão aqui e aqui embaixo, ó, vocês podem ver que eu deixei alguns sites, tá? Para que vocês visitem. Lá tem simulador, tem várias planilhas, tem para o método de Gauss,
Price, saque, e entre outras ferramentas de investimento, simulações, entre outros, que é excelente para vocês. E nesse site aqui do YouTube, vocês vão aprender, né, sobre o sistema de amortização Gauss, como elaborar uma tabela, como colocar aquelas fórmulas lá da progressão aritmética dentro de uma tabela do Excel, tá? Na sala de aula online, eu deixei para vocês os exercícios da aula de hoje. São, se eu não me engano, 3 ou 4 exercícios que vocês terão que desenvolver e entregar até a próxima aula. Vocês correm lá e desenvolvam. As atividades da aula passada, vocês têm até as 23h59 de hoje para devolver, tá bom? Valdenir. Tá me ouvindo? Oi, professor. Tá falando comigo, professor? Ah, tá. Vamos lá. Na aula passada você falou, professora, coloca o saldo para a gente tentar fazer na HP, mas não tem como, porque na HP você vai me apresentar a fórmula e o saldo. Se eu mandar o saldo para você, eu já vou te dar o cálculo pronto, tá? Então, eu não consigo desenvolver assim. Mas, o que eu posso falar é, usem aquele livro que eu mandei para vocês, e acho que mandei depois uma apostila também, que traz os procedimentos de como aplicar os comandos ali da HP 12C, tá? Ah, sim, professor. E com relação ao trabalho, eu vou tentar desenvolver um trabalho para vocês, já que teve, acho que foi até você que me questionou com relação às devolutivas do trabalho, porque acha que não vai dar conta ou por conta dos erros. Mas, na verdade, o que eu estou avaliando mais é se vocês estão desempenhando ou se estão dedicando a tempo a fazer esses trabalhos, tá? A fazer essas atividades semanais. Então, professor, igual eu tentei aqui fazer essa última aqui, até a número 1 deu uma embananada, mas a 2 lá ficou mais ou menos quase igual. Mas elas vão Desse ficar último aqui. perdão, nossa, me bananei toda aqui agora. Elas vão ficar com saldo quase igual, porque as duas primeiras parcelas são apenas os juros. Então, ali você, em vez de colocar o tempo 12, você tem que colocar, né, na coluna ali de parcelas, 14. Porque as duas primeiras são período de carência onde vai pagar apenas os juros. A partir da terceira ali, que dará 12 parcelas, é onde você vai colocar também a amortização. Como a amortização é constante, você vai dividir o valor do empréstimo pelas 12 parcelas, onde vai ocorrer a amortização especificamente, tá? E aí aplicando as taxas de juros. Ô, professor, não entendi esse final aí da carência. Isso eu ia perguntar para a senhora também. Os 2 meses de carência, aí eu não coloco os juros ou eu não coloco a amortização? No período de carência, é somente os juros. Vou abrir a tabela aqui novamente para. Vou subir ela novamente para verificarmos. Para que vocês tenham mais clareza. Só um momento. Eu tinha fechado ela, só um pouquinho. Anexar ela aqui. Já estamos encerrando, tá? Só um pouquinho. Olha aqui, é o exercício 1, letra B. Então vamos lá. Aqui, ó, primeiro e segundo semestre é apenas os juros. Tá vendo? 21 mil por mês. Por que os juros é igual?
porque não há amortização do valor principal, ou seja, os 2 meses de carência, não há amortização, pode ver que está zerada a coluna amortização, a única coisa que está calculada é apenas as taxas de juros, portanto, o valor da prestação no período de carência é o valor apenas dos juros, tá vendo? E o saldo devedor permanece o mesmo, porque o que é abatido do valor do saldo devedor é a amortização, não os juros, tá? Porque os juros vem a ser a remuneração do capital do investidor, tá bom? Então, mas que nem no caso, como é que eu vou perguntar para a senhora? Nós temos o prazo, né, que a senhora pediu. Eu nem lembro. Na 12 verdade, isso meses. é 12. 12 Ah, entendi. meses. É 12 trimestres, na verdade, né? 12 trimestres, 3 anos, né? Isso. Então, Tá, mas aí a senhora fez em 14 porque é 2 que tem carência. porque a carência significa que o valor vai começar a amortizar o valor principal, a amortização ou pagar o valor que você tomou emprestado a partir do período de carência. No período de carência, você paga apenas os juros. Então, se você verificar aqui na tabela, da parcela que começa a amortização até a última, são 12 trimestres, que é o período de amortização. Continuo em 12 trimestres. Os 2 primeiros trimestres é o período de carência, ou seja, prorrogou, né, o prazo de pagamento da amortização. E aqui ele está pagando apenas os juros sobre o valor emprestado, tá bom? Ô, professor, mas nesse caso, então, ele vai pagar 2 parcelas a mais? De Só juros. que... É os juros. Eu custei acreditar que as 2 primeiras é só juros, é só para isso mesmo. Juros. Nossa Senhora. Vocês acham que uma entidade financeira ia dar um período de carência sem receber nada? A carência é só em relação à amortização do valor que você pegou emprestado. Os juros acaba sendo, para pagamento de juros, 14 parcelas. Para amortização, apenas 12, tá? E olha só, ainda fica muito mais caro porque, como os juros não abate do valor principal, no terceiro mês ali, quando começa a amortização, você ainda está com o mesmo saldo de 420 mil, que foi o valor do empréstimo que você pegou. Ou seja, não amortizou nada, tá? Então, são análises que os tomadores de empréstimo têm que fazer durante, né, o processo de tomar algum empréstimo, analisar, pedir para o seu atendente, o seu gerente de conta, o seu gestor financeiro, para analisar os vários sistemas e quais, né, as entidades financeiras dispõem para aquele tipo de empréstimo. Porque tem uns que nem aceita, por exemplo, o saque, por ser geralmente utilizar os juros simples, ou, né, vai utilizar o prazo porque acaba remunerando muito mais a entidade financeira, que é o investidor, tá bom? Clareou, Maico? Clareou, Valdenir? nessa parte aí da carência, sim, professor, eu tava com bastante dúvida e eu não sabia que ele pagava mais 2 parcelas a mais. Para mim tinha que fazer só nas 12. Isso, se a carência aqui fosse 4 trimestres, então em vez de 14 teria que ser 16 parcelas, e aí você ia começar a fazer a amortização a partir da quinta parcela ali para dar as 12 parcelas de amortização, não é isso? Então. E assim? Que eu tava com outro pensamento, hein? Que eu fazia em cima das 12, igual era o período de 12,
Eu falei assim, mas aumenta, né, com as carências. Aumenta o prazo, porque são 2 meses ali para 2 trimestres que você não vai pagar, então, mas está pagando juros, então ela precisa, né, esse saldo de juros ser somado ao montante que você vai pagar lá no final do período, né, para você saber efetivamente quanto você pagou no seu financiamento, tá? Ô, professora, a senhora aceita a tabela do Excel também? Mandar uma foto Gente, é para dela? vocês fazerem isso. Aplicar o Excel, só que é para vocês aprender a montar as tabelas e fazer. Por isso que eu disponibilizei ali nos slides vídeos que ensinam a montar. Se você já sabe, Mike, quem usa Excel bastante aí consegue fazer fácil. É, as minhas tá pronta já. Ótimo, parabéns. Por isso que eu mandei no slide lá tem aquela explicação das fórmulas referente ao cálculo da PMT para o sistema de amortização Price e pelo método Gauss, que é para facilitar para vocês, tá? Não, então, professor, eu assim, como é que eu vou dizer para a senhora? Eu entendo todo o processo, mas assim, eu tava cometendo uns pecadinhos assim, por exemplo, na hora, e eu fiz tudo no Excel, né? Para dar o saldo devedor, eu não tava tirando ali da amortização, eu tava tirando do valor dos juros. Aí na hora que eu vi a senhora fazendo, não batia. Eu falei, caramba, o que eu tô fazendo errado? Mas aí agora já deu uma clareada também. Ah, tá. É assim, do valor do empréstimo, você vai abater independente do sistema de amortização que você está usando. Se saque o price. Do saldo devedor, você vai abater somente as amortizações. Os juros não. Por quê? Os juros são a remuneração do capital do investidor, né? É o excedente do valor principal do empréstimo. Para o tomador do empréstimo, o que abate o valor, o pagamento do seu empréstimo são as amortizações somente, tá? Tranquilo? Podemos encerrar a aula aqui ou tem alguém com mais alguma dúvida? Antônio, Maicon, posso encerrar a aula? Pode encerrar, professor. Altino, Valdenir, Tá, professor, tá. diga, Valdenir. Não, tá de boa, professora. Então tá. Tenham todos uma boa noite e até a próxima aula. Gente, tem dúvida? Pode ir no WhatsApp e me questionar, tá? E essas tabelas, a partir de amanhã eu já deixo lá no grupo aí os exercícios resolvidos para vocês baixarem as tabelas e aprender a fazer também, tá bom? Boa noite a todos e até a próxima aula.